A China é hoje o maior motor econômico do planeta, mas há pouco mais de um século era um país rural, humilhado por potências estrangeiras e dividido internamente. Como esse gigante, que passou por fome, guerras e revoluções, se transformou em potência mundial. E o que essa trajetória revela sobre a luta de um povo pela soberania e pelo desenvolvimento? Essa é a história da China moderna, de império à república, de revolução à potência global. Durante mais de 2000 anos, a China foi governada por dinastias imperiais. A última delas, a dinastia Qing, enfrentava no século XIX um mundo em rápida transformação. E o império, preso à tradição, não conseguiu acompanhar o avanço industrial do Ocidente. As potências europeias, especialmente a Inglaterra, impuseram tratados desiguais, abrindo portos à força e vendendo ópio à população chinesa. A chamada Era das Humilhações não foi apenas uma invasão econômica, foi um choque de mundos, um império milenar sendo desfeito por um capitalismo estrangeiro agressivo. Em 1911, o sistema imperial colapsou. O jovem imperador Puyi foi deposto e nasceu a República da China, liderada por Sun Yat-sen. Seu objetivo era reconstruir o país sob 3 pilares: nacionalismo, democracia e bem-estar do povo. Mas o sonho republicano durou pouco. O poder se fragmentou entre generais regionais, os senhores da guerra, que controlavam territórios como feudos pessoais. Nesse caos, crescia uma nova consciência, a percepção de que a China só recuperaria sua soberania se rompesse com o domínio imperialista e reconstruísse sua base social. E foi nesse contexto que, em 1921, nasceu o Partido Comunista Chinês, PCC, inspirado pela Revolução Russa e pelas ideias de Marx, mas adaptado à realidade camponesa da China. Nos anos 1920 e 30, a China foi palco de uma luta complexa. De um lado, o Kuomintang, partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. Do outro, o jovem Partido Comunista, que via nas massas rurais a força da transformação social. A aliança entre os dois partidos, inicialmente formada para enfrentar os invasores estrangeiros, logo se rompeu. Chiang perseguiu comunistas que foram forçados a recuar e reorganizar-se. Em 1934, começou a Longa Marcha, uma retirada estratégica de mais de 9.000 quilômetros que se transformou em símbolo de resistência. Dos 80.000 combatentes que partiram, apenas cerca de 10.000 sobreviveram. Mas foi nessa marcha que Mao Zedong emergiu como líder e teórico do socialismo chinês. Poucos anos depois, em 1937, o Japão invadiu a China. O país viveu uma guerra brutal, cidades queimadas, milhões de mortos e o horror do massacre de Nanjing. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os comunistas saíram fortalecidos. Em 1949, após décadas de conflito, Mao proclamou em Pequim: o povo chinês se levantou. Nascia a República Popular da China, um Estado socialista construído sobre ruínas, com a missão de libertar o país do atraso e da dominação estrangeira. Com a vitória da Revolução, a prioridade era reconstruir a nação. Mao acreditava que só o socialismo poderia unir a China e desenvolver suas forças produtivas. Nos anos 1950, o governo realizou reformas agrárias massivas, redistribuindo terras e abolindo estruturas feudais que duraram séculos. Em poucos anos, milhões de camponeses passaram a trabalhar coletivamente. A industrialização também começou, com apoio soviético e foco pesado em infraestrutura e energia. Mas a busca por crescimento rápido levou a erros graves. Em 1958, Mao lançou o Grande Salto Adiante, um plano para transformar o país em potência industrial em tempo recorde. O resultado foi desastroso: desorganização produtiva, colheitas fracassadas e fome generalizada. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas morreram, um dos períodos mais dolorosos da história moderna da China. Mesmo assim, Mao não desistiu do ideal revolucionário.
Em 1966, iniciou a Revolução Cultural, um movimento que pretendia combater o burocratismo e reavivar o espírito revolucionário nas novas gerações. Jovens estudantes, os guardas vermelhos, foram às ruas destruir símbolos do passado e criticar autoridades do partido. Mas o movimento fugiu do controle. Perseguições, censura e instabilidade tomaram o país. Apesar dos excessos, a Era Mao consolidou duas heranças fundamentais: a unificação política e a autonomia nacional. Pela primeira vez em séculos, a China controlava o próprio destino. Após a morte de Mao, em 1976, a China estava unida, mas empobrecida. Foi então que Deng Xiaoping emergiu com uma visão pragmática: modernizar o país sem abandonar o socialismo. Ele chamou sua proposta de socialismo com características chinesas. Um modelo que combinava a economia de mercado com planejamento estatal e controle político centralizado. Foram criadas as zonas econômicas especiais, onde o investimento estrangeiro era permitido sob regras chinesas. Empresas privadas voltaram a operar, mas sob supervisão do partido. Deng dizia: não importa se o gato é preto ou branco, contanto que cace ratos. O crescimento foi imediato. Em menos de 30 anos, a China tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza e entrou no século XXI como potência industrial. Mas esse avanço também trouxe tensões. Em 1989, estudantes se reuniram na Praça da Paz Celestial, pedindo reformas políticas. O governo respondeu com força, marcando o limite do processo de abertura. Ainda assim, o país seguiu crescendo, equilibrando eficiência econômica e controle social. No início dos anos 2000, a China já era o centro da produção global. Cidades rurais se tornaram metrópoles futuristas e milhões migraram do campo para as fábricas. O Estado continuou guiando o desenvolvimento, investindo em tecnologia, infraestrutura e educação. Empresas estatais convivem com gigantes privados, e o partido mantém firme o papel de coordenação política. Hoje, a China vive uma contradição central. É uma economia socialista de mercado, onde o Estado planeja, mas o capital também lucra. Para uns, é o exemplo de que o socialismo pode se adaptar aos tempos modernos. Para outros, é a prova de que o capitalismo venceu. Mas talvez a verdade esteja entre os dois. A China construiu seu caminho com base em sua própria história. Um caminho que nasce do imperialismo e das guerras, passa pela revolução e chega ao século XXI como símbolo de soberania nacional. E talvez essa seja a maior lição da história chinesa: a de que nenhuma transformação acontece sem luta, e que o progresso, em qualquer sistema, é sempre fruto das contradições do próprio tempo. Se você curte entender história sem rótulos, mas com profundidade, contexto e análise, inscreva-se no canal. Aqui, a história é contada para quem quer pensar o mundo, e não só ouvir sobre ele.